Esse vídeo vai ser um reading vlog da primeira semana de leitura da Maratona Literária de Inverno. Hoje eu acordei sem vontade nenhuma de ler nenhum livro. Porque eu troquei de livro. Ó, que legal. Bom, pra começar, eu preciso escolher quais vão ser realmente os primeiros livros que eu vou estar lendo nessa semana, né? Se você não viu o meu vídeo de TBR, já tá postado no meu canal, então vocês podem dar uma olhada lá. Eu queria dividir e selecionar uns 4 livros. A Maratona Literária foi criada pelo GF e é muito na intenção de focar um pouco mais na leitura durante esses períodos de maratona, que normalmente são 2 semanas. Então vai ter esse vlog dessa semana e vai ter um segundo vlog da segunda semana. Os livros que eu vou ler nessa primeira semana serão Filho Nativo, que é um livro que eu já estou fazendo um vlog de leitura específico dele. Eu vou atualizar aqui em alguns momentos, mas eu não vou falar dele de uma forma tão profunda, porque vai ser um vídeo específico sobre ele. Mas é um livro que eu já estou lendo, eu estou na 150 e ele tem 500 páginas, mais ou menos. Esse aqui vai ser um livro que eu vou continuar a ler. Eu tô lendo ele no físico e também no Kindle, porque é um livro que a Companhia das Letras mandou pra gente, pros parceiros deles, e a gente consegue selecionar também os livros para ler no Kindle. Então eu peguei o livro tanto na versão física quanto na digital. E como é inverno, eu gosto também de ler muito no Kindle. Então eu vou dar um pouco de prioridade talvez no Kindle, até porque ele é mais fácil de carregar pra cima e pra baixo, e é meio que isso. O segundo livro que eu vou ler vai ser Tese sobre uma Domesticação, que é um livro que eu já tô bem ansioso pra ler, porque muita gente tá falando muito bem. Então eu acho que eu vou começar a ler ele inclusive hoje. Um terceiro livro, ser tipo um tira-gosto, assim, ser um pouco mais fácil de ler, será mais uma vez com emoção. Ele tá como livro encalhado, e eu não senti ainda que eu me conectei com o livro. A história, ela tá em um ritmo, tava em um ritmo muito bom no começo, mas depois deu uma desengregolada ali. Nem sei se essa palavra existe. Mas é um livro que eu quero terminar de ler ainda esse mês, então vamos ver se vai rolar. O quarto livro, na verdade, calculei errado, né? São 9 livros, então eu teria que... Se eu quisesse na primeira semana ler bastante, eu devia selecionar 5. Então o quinto livro vai ser o caso do Benjamin... Curioso Caso de Benjamin Button, que, assim como o GF, foi o livro que eu selecionei, porque eu não tinha ideia de qual livro eu selecionar. E eu decidi porque eu assisti o vídeo dele, e aí eu também copiei mesmo o livro, porque eu não tinha nenhuma inspiração de livro clássico pra ler. E eu vou ler ele no Kindle, e é meio que isso. Esse vai ser o quarto livro, e o quinto livro, eu acho que eu vou manter no Kindle, talvez O Cozer das Pedras, O Roer dos Ossos, ou Copo Vazio, que é um livro super curto, que é da Todavia, que é uma editora que eu adoro. E esse livro, ele vai ser uma experiência muito diferente de todos os outros que eu já tive, pois ele está marcado. Eu troquei ele em um sebo, eu levei um livro e eu consegui pegar outro, foi na Livraria Simples, que fica lá na Paulista. Fica bem perto da Paulista, dá uns 10 minutos andando da Paulista. E ele tem algumas anotações aqui. Então, eu acho que vai ser uma experiência bem interessante. Tá escrito a lápis, eu poderia apagar, mas eu acho que eu nunca tive essa experiência de ler um livro que já foi lido por alguém e anotado por alguém, sabe? Então, acho que serão esses 5 livros, no caso. Opa, deixa eu virar. Então, serão esses 5 livros, só recapitulando. Filho Nativo, que eu já estou lendo. Tese sobre uma Domesticação, que eu não tô lendo ainda, mas eu tô muito ansioso pra ler. Mais uma vez com emoção, Copo Vazio e O Estranho Caso de Benjamin Button, que vai ser no Kindle. E é meio que isso. Sendo muito honesto, eu não acho que eu vou ler todos os livros que eu coloquei na TBR, mas eu lendo só uns 3 já tá ótimo. Tipo, muito ótimo mesmo. O meu foco é realmente terminar os livros que eu já comecei, porque eu acho que a minha experiência de leitura acaba ficando um pouco negativa, assim, quando a minha experiência de leitura fica extremamente longa. Óbvio que isso é uma coisa muito pessoal, mas pra mim, quando eu passo mais de 2, 3 semanas lendo o mesmo livro, eu já fico um pouco cansado de ler o mesmo livro, sabe? E é isso, gente. Agora eu acho que eu vou começar a editar um vídeo, e aí no meio tempo eu vou também começar a ler uma tese sobre uma domesticação, e a gente vai vendo como essa dança se prossegue. Vamos lá, galera. Tomar café é muito bom, pelo amor de Deus. Enfim, gente, eu já nem lembro mais
qual foi a TBR que eu selecionei pro vídeo dessa semana. Mas tudo bem, vida que segue. Na verdade eu só sei dois, né? Dois livros, digamos assim. Que são, no caso, os dois livros que eu já estou lendo. Comecei a ler esse livro ontem, eu li 18 páginas. Eu acabei focando muito mais na edição dos vídeos que eu gravei, que eu tô gravando. Porque, como eu tô gravando dois vídeos ao mesmo tempo, esse vídeo de vlog de leitura da primeira semana da Maratona Literária de Inverno, eu também tô gravando um vlog específico de Filho Nativo, que no caso, eu comecei já há algum tempo atrás, tá? Então, ele já existe há mais tempo. Por isso que eu não tô integrando tanto aqui. Mas aí eu tava editando o vlog desse pra não ficar tão longo, o processo de edição. E também pra eu não sofrer mais pra frente, né? Deixar as coisas mais adiantadas. Enfim, ontem passei o dia todo editando, basicamente. Ele só quando eu fui cortar o cabelo. E uns breaks, assim, pra ler um pouco e já começar a domesticação. Eu queria dizer, eu queria mais atualizar pra dizer que ontem eu não li muito, né? Eu vou tentar sempre atualizar uma vez por dia, porque como vai ser um vlog de leitura de 7 dias e não de um livro específico, eu acho interessante ir atualizando conforme os dias forem passando. Dito isso, hoje o meu foco será domesticação, mas eu tô pensando se eu troco algum outro livro, porque o Jeff, que é o cara que criou a MLI, ele tá com parceria com a Esquilo. É uma plataforma de livros digitais, audiobooks e os normais mesmo. E ele disponibilizou alguns livros gratuitos para serem resgatados na plataforma, né? Mas eu resgatei 3 livros de acho que 6, 7. E eu tava pensando em talvez ler um deles nesse meio tempo. Nesse meio tempo não, substituir algum livro que eu iria ler por um desses da Esquilo. Mas assim, não tô muito afim de fazer essa troca, porque aí eu teria que mudar, tipo, pensar na mudança. E assim, apesar de ser uma mudança ligeiramente rápida, ainda assim eu tô com preguiça. Hoje o clima tá um pouco melhor. Mudei um pouco porque eu acho que eu tava ficando com muita sombra aqui desse lado. Enfim, talvez não tenha mudado nada. Hoje o clima, ele tá bem mais quente, assim, do que ontem. Tá dando vontade de viver. Então, eu acho que eu vou focar muito mais nas leituras. E também já dei uma boa adiantada nas edições. Eu precisava gravar algumas coisas pro TikTok, mas eu também não tô muito afim. Confesso que eu tô com bastante preguiça de criar conteúdo pro TikTok recentemente. Eu acho que eu me perdi um pouco nas ideias que eu tava tendo. Um pequeno papo aqui sobre a criação de conteúdo. Eu sinto que eu fico muito em altos e baixos no TikTok, principalmente nesses últimos meses. Eu acho que quando eu comecei a criar o canal do YouTube, eu fiquei mais assim com o TikTok, sabe? Porque, sei lá, eu sinto que o YouTube me dá mais motivação. Não sei também, mas às vezes eu também fico meio assim com o YouTube, altos e baixos da criação de conteúdo. Mas voltando, hoje eu acho que eu vou focar só nesse. Não sei se talvez eu já pegue algum outro livro para ler, porque eu também não queria ficar enchendo muito o livro, né? Colocando muita coisa ali, me sobrecarregar nessa primeira semana, na segunda não ler nada, ou entrar em uma ressaca literária depois da MLI, né? Enfim, acho que é mais isso. Só queria trazer essa atualização. Talvez eu volte a atualizar no final do dia, mas eu também não tenho certeza porque tenho que ver conforme essa carruagem vai andar, né? Ai, como estou cansado. Segunda-feira já estou cansado, morto desse jeito. Como pode essa coisa estar acontecendo na minha vida? Enfim, hoje eu só li tese sobre uma domesticação. Eu tô na página 66, eu li bem pouco. Na verdade, eu li bastante, assim, eu li muito. Eu leio muito no transporte público, porque de segunda, quarta e sexta eu tenho os treinos do meu ciclo de meia maratona, então eu não posso matar esses treinos, mesmo que eu queira muito, como foi o caso de hoje, que eu enfim, não vou entrar muito nesse papo. Mas vamos falar sobre o livro. Eu tô gostando bastante do livro. Eu acho que ele é um livro que ele é muito dinâmico, cinzento. Não sei nem se ele é dinâmico, sim. Tá. Ele é um livro dinâmico, ele é um livro bem cinzento. Ele não tem personagens que são só bons ou só ruins. Ele tem muitos personagens que, mesmo com ações que não são das melhores, assim, das que você vai ficar tipo, caralho, pessoa boa. Mesmo com esses personagens, você tá torcendo por esses personagens. A personagem principal é a que eu
tipo assim, tô mais torcendo, sabe? E também o livro trata sobre uma coisa que eu nunca vi sendo tratado nos livros. Talvez seja por falta de repertório, muito provavelmente. Mas retrata um relacionamento, né, um casamento entre um homem gay e uma travesti. Que de início eu estou apreensivo e é isso que tá me trazendo muito pra leitura, sabe? Entender como a autora tá trabalhando esse relacionamento. Eu não acho que será tratado de uma forma problemática, mas eu tô interessado pra saber como isso vai ser trabalhado ao longo do livro, sabe? Porque eu fico pensando assim em muitas possibilidades. Também queria dizer que o livro, ele trabalha a forma temporal, ele é bem linear até certo ponto. Tem momentos que ele volta para pro passado para contar algumas coisas e depois ele volta pro presente. E isso, por um momento, fiquei confuso. Porque ele não é aqueles livros que, tipo, um capítulo é só de flashback, sabe? Não, ele é um livro que em alguns capítulos vão ter esse flashback, sabe? Vão estar contando nessa timeline do passado, digamos assim. Mas eu tô achando um livro bem bom, assim, tô me surpreendendo bastante. Não sei se vai se tornar um livro 5 estrelas. Eu tenho 2 amigos que leram já esse livro e deram 5 estrelas. Mas então vamos ver aí como vai ser a minha experiência. Eu até o momento tô gostando. No momento, página 66, sinto que vai ser um livro 4 estrelas. Ainda não me surpreendeu assim, uau. Então eu estou esperando essa grandeza que me foi prometida. Outra coisa, eu acho que eu já falei aqui no vídeo, mas eu troquei um dos livros. E se eu não falei, eu estou falando agora. Eu troquei um dos livros que eu tinha já selecionado, que eu acho que foi o livro nacional, que eu tinha colocado o copo vazio. E aí eu coloquei Muitas Maneiras do Mundo Acabar. Eu troquei pelo livro Maneiras de Temer o Fim do Mundo, que é um livro que eu recebi por... A autora já tinha me convidado para o evento de lançamento, só que na semana que teve o evento de lançamento do livro, eu fiquei gripado. E aí eu não consegui ir. Mas é um livro super curtinho. Eu acho que é um livro de contos, não tenho certeza, tá? Posso estar falando muita merda agora. Mas é um livro super curto, acho que não tem nem 100 páginas. Então eu troquei esse daqui pelo Copo Vazio. Eu também estou muito tentado a trocar outro livro, porque tá tendo o desafio do Esquilo, que é o patrocinador do MLI. E o GF soltou no Twitter alguns links pra resgatar livros da Esquilo, né? Livros, não livros criados pelo Esquilo, mas livros que você vai ler no Esquilo. E entre eles tem muitos livros interessantes. Tem Divinos Rivais, que eu peguei. Tem alguns outros também que agora de cabeça eu não lembro. Mas por que estou tentado a trocar? Porque a Esquilo tem tipo um desafio que você vai acumulando nozes. E aí, por você acumular nozes, você pode trocar por outros livros. Só que eu não sei se essa troca de nozes é só durante a MLI. Ou se é uma coisa da vida, assim. Então eu que tava pensando em trocar o livro digital ou algum outro livro que se encaixe em alguma das categorias pra começar a ler um livro da Esquilo pra eu conseguir trocar por um outro livro que eu quero. Que é um livro da Alt, né? Agora eu não vou lembrar o nome, mas é um livro... É um livro de romance. Vai estar aparecendo aqui a capa, se eu não tiver preguiça. Então é meio que isso, eu acho que eu vou arrumar as coisas aqui em casa, né? Lavar a louça, tudo mais, me preparar pro dia de amanhã. Enfim, tchau. Oi, gente, vim atualizar aqui o dia de hoje. Eu não gravei nada, porque eu li tudo no celular. Porque eu troquei de livro. Ó, que legal. Segunda vez que eu troco de livro. Mas não foi o mesmo livro que eu troquei, que eu já mencionei. Eu troquei o Cozer das Pedras, o Roer dos Ossos, por Bunny, que é um lançamento da Globo Livros desse ano. Chegou no Brasil esse ano, mas eu acho que ele foi lançado tipo em 2019. Era um livro que eu já queria ler faz muito tempo. Só que quando ele chegou no Brasil, eu não tava com vontade de gastar dinheiro em livros. Tô recebendo muitos livros esse ano. Isso não é uma reclamação, mas é um fato, sabe? E aí é melhor eu não ficar acumulando livros físicos não lidos em casa, porque senão vai ter uma hora que eu só vou ter livros não lidos e eu não vou ter livros lidos. E não é uma boa ideia isso. Enfim, e aí eu decidi não comprar, também não ler no Kindle. Eu poderia ter comprado no Kindle, mas eu não tava, tipo... Sabe quando você não tá no clima de ler? Eu não tava. E se eu não... E eu tenho a regra de que se eu não vou ler imediatamente ou estiver em uma promoção muito boa, eu não vou comprar. E é isso que me mantém mais são, assim, nas promoções. Inclusive, essa semana tá tendo a promoção da Amazon. E fiquei já com um pouco de vontade de ler alguns livros. Quase comprei, mas não comprei. Não vou comprar. Porque eu acabei de lembrar que eu tinha comprado
um livro já esse mês, aí depois eu comprei mais 2. Enfim, foram tipo R$ 60 em livros já esse mês. O que pra alguns pode ser pouco, mas eu não gosto de gastar dinheiro. O terceiro livro, que foi na verdade o primeiro que eu comprei, foi Nihonjin, que é um livro que a Bia Amaral, vou deixar o arroba dela aqui, sempre falou, e é um livro que eu já queria ler faz um tempo, mas eu queria ler ele físico, porque eu sinto que eu vou querer anotar coisa nele. Anotar, no caso, colocar tipo um marcador de página, sabe? E ele chegou hoje, aí eu lembrei. Tanto que eu comprei ele na estante virtual. Comprei ele usado, porque eu acho que ele não tem mais impressão nova, né? Então, não teria como eu comprar um não usado. E é isso. Eu também comecei a fazer algumas coisas no meu clube do livro, que não estava fazendo, mas comecei a fazer e acho que devo gravar o vídeo logo em seguida daqui. Então, se vocês estiverem vendo esse vídeo e estiverem interessado, entre em contato comigo no Instagram ou entra no Instagram do Trama Vernacular, que é @tramavernacular, porque eu vou postar mais no Instagram e no Telegram. São as duas plataformas que eu vou usar bastante, assim, pra ir atualizando, porque eu acho que são as mais interessantes para um clube do livro. Queria atualizar? Eu estou lendo pelo Esquilo. E eu tô lendo Bunny. Eu estou em 9% aqui, de acordo com o livro. Agora eu lembrei que eu entrei nos assuntos, né, e não voltei pra falar de Bunny. Mas era um livro que, na época, começou a sair muita gente falando desse livro. E, tipo, falando meio mal. Não que é um livro ruim, mas que é um livro meio sem pé sem cabeça, que ele não explica direito as coisas. Então, estou um pouco assim, sabe? Eu li 9%, eu acho que tô no terceiro capítulo, alguma coisa assim. Não é um livro extremamente longo, eu acho que ele tem 300 e tantas páginas. 336 páginas. Mas até o momento eu não tô sentindo que ele é confuso, nem que ele tá me causando um problema ali de compreensão da história. Eu acho que ele só tá muito fraco, sabe? Eu acho que ele já começa com uma potência muito alta para uma introdução de livro, assim. Porque ao mesmo tempo que ele não acontece nada, ele traz muitas coisas. É meio contraditório o que eu estou falando, mas quando você lê, faz sentido, assim, o que eu estou dizendo. Pelo menos essa é a minha sensação. Mas é um livro que ficou muito hypado, tanto aqui no Brasil. Quer dizer, aqui no Brasil nem tanto, mas lá fora ficou muito hypado quando foi lançado, né? Então, tô bem interessado. E o outro livro que eu resgatei... Ai, meu Deus, cadê? Um Namorado pra Viagem, que é um livro que eu queria ler faz muito tempo, que é um romance gay e tudo mais. Eu acho que eu já até mencionei aqui no vlog, agora lembrando, eu acho que eu falei isso ontem. Mas enfim, é desta capa aqui, um Namorado pra Viagem, que é um livro que eu tava querendo ler já há um tempo e tudo mais. Então, é isso. E aí eu resgatei, eu acho que com 200 nozes, e foi muito tranquilo pra mim, porque eu acho que eu precisei ler por, tipo, 1 hora. No aplicativo, avaliar um livro e resgatar os pontos da MLI. Durante a MLI, você tem como ganhar alguns pontos para fazer, sei lá, participar de uma live do GF ou entrar no canal de Telegram do Esquilo e tudo mais. Enfim, eu consegui resgatar esse livro e até onde eu sei, não vou perder esse livro. Então ele vai continuar ali, eu não sei se tem alguma data limite, sei lá, 2, 3 anos, ou se tem alguns meses pra eu ler esse livro. Vou deixar aqui, se desaparecer, aí eu xingo a Esquilo na internet. Mas eu acho que eles não fazem isso. Não faria muito sentido na minha cabeça isso acontecer. Já queria fazer uma pequena comparação entre Esquilo, o aplicativo do Esquilo e o aplicativo do Kindle do celular, não o Kindle físico, sabe? Não o dispositivo Kindle. A comparação é que a Esquilo tem alguns probleminhas de interface. Então, tipo, você tem que estar conectado na internet, senão ele fica dando meio uns bugs, assim. Ele meio que fecha o livro, e aí você tem que ficar abrindo de novo. Às vezes, você pode escolher o modo de apresentação do livro, se vai ser modo escuro, modo claro, tem aquele modo mais alaranjado também. Mas, tipo, eu deixo no alaranjado pra cansar menos o olho. Só que aí as bordas ficam brancas. Se você entra no aplicativo, você tem que fechar, tipo, você tem que selecionar de novo o modo de tela, sabe? Tem esses probleminhas aí que não sei se vão ser resolvidos. Eu também não vou reclamar pra eles. Que no aplicativo do Kindle não acontecem esses problemas. Também a passagem de página no aplicativo do Kindle é só clicar no Esquilo, você tem que fazer, tipo, um movimento de passagem, sabe? Então isso, assim, são pequenas coisas, mas são pequenas coisas que vão incomodando. Mas o aplicativo do Esquilo te recompensa por ler. Eu acho que é mais isso, gente. Eu não sei se hoje eu foco só
em Bunny ou se eu também faço alguma outra leitura. Eu acho que eu vou tentar pegar um pouco agora de tese pra também ir adiantando, sabe? Não ficar só em um livro, não sei. Hoje é um dia que eu leria mais, né, no caso. Eu poderia ler mais por não ter academia, digamos assim. Mas eu também vou na academia nos dias que eu não tenho treino de corrida. Então, só queria atualizar aqui rapidinho que hoje eu acordei sem vontade nenhuma de ler nenhum livro. Normalmente no transporte público eu fico lendo. Tô assim, com zero vontade de segurar livro físico. É meio que isso, só queria trazer essa atualização. Não sei se hoje vou ler muitas coisas não, viu? Não esperem grandes coisas de mim hoje. Vim finalizar o vlog. Ai, gente. Essa semana aconteceu da forma que eu imaginei que ia acontecer? Um pouco. Mas não exatamente. Porque assim, a minha semana começou com a leitura normal. Ah, eu tava lendo umas 40 páginas por dia, que normalmente é a quantidade que eu leio na vida, assim, 40 páginas. Só que aí chegou um dia, que eu acho que foi quarta-feira, que eu estava simplesmente assim, cansado, entendeu? Nossa, eu estava cansado. Eu tô olhando aqui pra baixo porque eu tô vendo aqui as anotações. Porque caso você não saiba, eu sempre posto um TikTok do que eu leio em uma semana, né? Então eu sempre vou anotando as quantidades de páginas. Nossa, eu acabei de ver aqui que eu falei errado, inclusive. Eu não li 40 páginas em um dia. Eu li, tipo assim, 30, 20 páginas, entendeu? Não é exatamente decepcionado. Não é decepcionado comigo. Até porque eu não tenho muito esse negócio de, tipo, nossa, me martirizar por quantidade de páginas que eu tô lendo ou não, sabe? Porque eu acho que é muito mais interessante quando a leitura tá fluindo de uma forma muito natural, que você sente muito a necessidade de continuar a ler. E todos os livros que eu peguei pra ler, que foram Tese sobre uma domesticação, Teste sobre uma domesticação. Aí eu também comecei a ler Bonnie, que tá no Esquilo, e deixa eu ver. E só, né? Porque Filho Nativo, este livro aqui, eu nem encostei essa semana, né? Então, assim, sabe? Foi uma semana muito. Quarta e quinta eu não li nada. Quarta, agora eu não lembro qual dos dias. Teve um dia que eu estava muito cansado e teve outro que eu estava sem vontade de ler. Então eu fiquei tipo, meu, eu poderia me forçar a ler, porque eu tinha tempo para ler. Eu leio muito em transporte público, então eu poderia ter lido umas 10, 15 páginas. Mas, de verdade, gente, pra que eu vou me forçar a ler? Tipo, se eu não tô no clima pra ler, eu não vou ler. E eu acho que isso é uma filosofia que eu levo muito pra minha vida. Se eu não tô muito afim de fazer algo, e que não é uma obrigação, tipo trabalhar, ou que não é uma coisa que eu me propus a fazer de verdade, eu não vou fazer. Eu tô dizendo dessa forma porque, assim, obrigações. Ah, o trabalho é uma obrigação. Tem dias que eu quero trabalhar? Não, mas eu vou trabalhar do mesmo jeito porque é uma obrigação. Eu estou fazendo uma meia maratona, né? Estou fazendo um ciclo de treinamento pra minha maratona que acontece semana que vem, inclusive. Enfim. E essas 2 últimas semanas eu tô com zero vontade de treinar. Zero vontade. Tipo assim, tá frio o clima. Eu tô sentindo que já tô meio desgastado de correr, tipo. Eu tô correndo já faz muitos meses seguidos, tipo. As semanas que eu parei de correr foram porque eu fiquei doente. Eu poderia muito, tipo, nessas 2 semanas da M ali, me forçar muito a ler. Tipo assim, nossa, você vai ler mesmo se você quiser, sem que você tenha energia, você vai ler. Eu poderia fazer isso. Mas aí, provavelmente, depois eu ia ficar sem ler, tipo, por muito tempo, sabe? E aí, será que vale a pena? Tipo, a longo prazo não é sustentável? Eu acho que a vida não precisa ser tão séria desse jeito, sabe? É muito da gente se respeitar e entender o que a gente quer, né? Eu acho que a gente, muitas vezes, as redes sociais meio que colocam na nossa cabeça o que a gente tem que querer e o que não tem que querer. Enfim, mas é coisa que, tipo, com o tempo você vai entendendo o que você gosta e o que você não gosta. Então não entre em crise se você não sabe ainda o que você gosta e o que você não gosta. Eu acho que é coisa que a gente vai aprendendo com o tempo e com as experiências da vida. Mas voltando a falar dos livros. Tese sobre uma domesticação tá sendo um livro bem interessante. Eu confesso que eu achei que ele ia ser um pouco mais rápido. Ele me dá a sensação de ser devagar, porque assim, eu li 100 páginas essa semana, eu acho. Comecei essa semana, eu acho. Não lembro quando eu comecei o livro, mas eu li 100 páginas, mais ou menos. Tô mais ou menos na metade do livro. Acho que o principal causador da sensação de lentidão, não só nesse livro, mas em muitos livros que me causam essa sensação, é ter uma linha temporal meio diferente.
E o que acontece nesse livro é exatamente isso. Então a gente acompanha a nossa protagonista, a narração vai sendo contada ali, vai sendo narrada, e a gente vai entendendo a história, certo? Certo. Só que em alguns momentos volta pro passado e fica alguns capítulos nesse passado. E um assunto vai emendando no outro. É muito. Daria muito pra entender como uma linha de raciocínio, sabe? Você começa em um ponto, aí vai indo pra outro, aí esse ponto te lembra um B, um ponto C, e aí esse ponto C te leva a um D, e aí depois você volta pro A, e aí você continua do A. É meio que isso, assim, sabe? A narração. É interessante porque ao mesmo tempo que muita coisa acontece, mas também nada acontece de verdade, sabe? Na verdade, muita coisa acontece sim nesse livro. Eu acho que ele só não me prendeu porque eu não estava no momento certo para entrar direito na história. Não que eu não tenha entrado em alguns momentos, eu entrei em alguns momentos, mas eu acho que é aquele livro que você tem que estar em um estado mental meio específico para ler e para você ficar preso, sabe? Porque eu acho que eu tô em uma fase muito de eu quero livros rápidos e leves para serem lidos. Na verdade, eu acho que eu quero um livro rápido de ser lido, que vai me prender. E esse livro, ele não vem com a proposta de te prender. Ele vem com uma história muito interessante, ele vem com uma narrativa bem interessante, uma narração muito interessante. Só que o principal objetivo não é te prender, fazer você ficar preso ou não conseguir soltar o livro. Porque ele não te dá ganchos para isso, sabe? Ele não termina capítulos de uma forma que você fica, cara, eu sei que se eu ler o próximo capítulo eu vou entender o que tá acontecendo. E tudo bem também não ter esse formato, porque essa é a graça dos livros, né? Não ser tudo igual. Nossa, tá um clima tão seco que assim, eu tô falando, minha garganta tá morrendo. Tô tomando água? Tomou água hoje já? Não, né? Então vai tomar um copinho de água, por favor. E também uma coisa, a narração, ela é muito... Não é aquela narração neutra. Então a narração é muito carregada de adjetivos, sabe? Então é como se a narração estivesse julgando todas as ações. E aí eu fico pensando, será que é alguém que tá, tipo, narrando, escrevendo esse livro? Será que é uma coisa metalinguística, sabe? Que é uma pessoa dentro da história escrevendo esse livro? Ou se é só a escolha da autora de escrever uma narração com um adjetivo. Porque eu acho que o mais comum em uma narração em terceira pessoa é que o narrador seja um tanto imparcial. Todos os julgamentos venham dos personagens. Uma outra coisa que no começo do vídeo eu tava falando era como ia ser retratado esse relacionamento entre os dois personagens principais, né? A travesti e o gay. Tem muitas nuances que podem ser tratadas de uma forma muito problemática, de uma forma muito transfóbica, que não é o que eu tava querendo. E eu sinto que o próprio livro, ele traz essas questões muito de frente. Ele é um livro que ele não tem muitos filtros em relação ao que vai ser dito ou o que não vai ser dito. Ele é um livro que ele é muito, de certa forma, cru também. Não vir com tanta cerimônia para falar as coisas, ou tentar embelezar uma situação, ou tirar um pouco da carga mais pesada das coisas para se tornar uma leitura um pouco mais leve. Eu acho que é um livro que ele vai muito direto ao ponto. E eu tô gostando da forma que tá sendo conversada essa relação entre os dois protagonistas, mas ao mesmo tempo ele não trata esse relacionamento de uma forma tão generalizada. Ele trata muito, ele conversa bastante de uma forma muito individualizada para você entender que está falando deste relacionamento em específico, que não é uma história para ser utilizada como uma crítica social ou como um gatilho para um pensamento, sabe? Eu senti que a autora conseguiu ficar muito em um ponto que você entende que tá falando só desse relacionamento específico, sabe? Dessa dinâmica dos dois personagens criados. E não de uma forma tão, ai, ó, é assim que meio que é, sabe? Porque, não sei se vocês estão entendendo, mas não sei como explicar, na verdade, o que eu estou querendo dizer. Se da primeira vez que eu falei, vocês não entenderam. Mas é meio que isso. Ela não traz esse relacionamento como um exemplo do que acontece na sociedade, e sim como um caso específico dessa ficção que ela está criando. Eu acho que é meio que isso. Talvez agora faça mais sentido. Tô gostando bastante, mas não estou gostando tanto quanto eu imaginei. Quer dizer, imaginei não. Não estou gostando tanto quanto me falaram que eu ia gostar.
Dois amigos meus falaram que é um livro muito bom. Eu tô achando bom, mas não sei se estou gostando tanto quanto eles estão gostando. Ou gostaram, no caso, né? Porque eles já terminaram de ler. Agora, sobre Bunny, eu só li realmente, acho que os 10 primeiros por cento, assim, do livro. É muito introdutório. É uma narrativa que, assim, você consegue se perder muito fácil nela. Porque ela muda muito de tempo, assim, sabe? Como exemplificar? A personagem principal lá, ela tá narrando as coisas, tá falando, é tudo em primeira pessoa. E ela tava conversando lá, taraná, falando, daí ela pensa em um possível cenário do que poderia acontecer. E ela começa a narrar esse possível cenário. Só que é muito rápido essa transição entre o pensamento dela e o que tá acontecendo na vida real, sabe? É muito rápido. Então, tipo, se você não tá meio atento, assim, você perde. Aí pode parecer que você tá lendo uma coisa que é verdade, mas na verdade é um pensamento. Enfim. Até onde eu li, não teve nenhuma coisa assim. Não tivemos verdadeiras interações com as bunnies, que, caso você não saiba, eu acho que eu nem falei, né, sobre o que é o livro. Se você nunca ouviu falar sobre Bunny, Bunny é uma história de uma menina que ela é convidada por 4 outras meninas a se juntarem ao grupinho delas. Só que nesse grupinho delas, elas se chamam de Bunny. E elas são, tipo, super conectadas, elas são super unidas. E elas, todo mundo fica se chamando de Bunny, elas têm interações, se passa na faculdade. A gente sabe que a protagonista teve alguma coisa com alguém da faculdade, mas não é explícito ainda o que foi, o que aconteceu nesse passado. Ela tem uma melhor amiga que ela saiu da faculdade porque a faculdade estava matando o espírito artístico dela. É uma faculdade de artes, até onde eu sei. Tá uma coisa assim. Ainda não aconteceu nada. Eu acho que, assim, a amiga da protagonista que saiu da faculdade, ela é um tanto chatinha. A protagonista também não é uma das melhores de personalidade. E as Bunny, o que falar das Bunny, né? Não tem que falar nada ainda, porque não conheci. Vou continuar a ler Bunny. Quando vou continuar? Não sei. Talvez eu leia hoje, porque eu tô com um pouco de preguiça. Aí eu leio deitado. Mas sobre Filho Nativo, eu tô tipo, sei lá, 1/3 da história. Tá interessante? Tá interessante. Eu sinto que ela deu uma desacelerada da última vez. Pelo menos eu tô com a sensação de que deu uma desacelerada depois que teve a finalização do primeiro capítulo, né? Porque esse livro, ele não trabalha com capítulo. Só tem 3 divisões no livro. A parte 1, parte 2 e parte 3. Ou livro 1, livro 2, livro 3. E quando finalizou esse primeiro ciclo, digamos assim, eu sinto que a história deu uma desacelerada. Mas o livro, ele já é meio desacelerado propriamente dito. O normal dele não é tão veloz. É uma coisa bem tranquila, assim. Vai em um pace muito tranquilo, muito orgânico ali. Ai, tudo mais, nananã. Era meio que isso que eu queria falar. Encerrar esse vídeo. Eu não sei se eu vou fazer da segunda semana. Ah, eu acho que eu vou fazer porque eu já me comprometi, né? Mesmo que não seja um vlog tão interessante, porque não sei se eu vou estar lendo muito. Só por ter falado que eu ia fazer, eu vou fazer, eu acho. Mas não esperem grandes coisas da próxima semana. Eu ainda não finalizei nenhum livro que eu tinha selecionado pra MLI. Não cheguei a começar a ler O Fim do Mundo. Eu preciso ler até semana que vem. Mas eu também não tô com vontade de ler nada, né? Então, assim. Então é meio que isso, gente. Vou encerrar o vídeo aqui. Até semana que vem. Tchau!